Olá a todos e todas, como vocês estão? Meu nome é Lua Valentia e eu sou bruxa do site Espécula e também do canal de YouTube Espécula. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com vocês sobre este assunto super delicado e também importante que é a sombra. Muito obrigada mesmo por terem me colocado aqui neste grupo, no Círculo de Gaia, e eu espero que o tema seja muito proveitoso para todo mundo nessa jornada incrível, que é a jornada ao oculto. Um beijão especial para todos os especulares que estão aqui acompanhando a palestra. Eu queria falar um pouco sobre o trabalho da espécula. Nosso principal instrumento é o espelho, mas a gente não quer ver o óbvio que está refletido, a nossa imagem que a gente vê no dia a dia. A gente quer ver justamente o oculto, aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar à primeira vista. E isso tem tudo a ver com a questão sombra, a questão oculta. Então, a palestra de hoje é sobre isso, sobre a sombra, sobre o que nós não podemos enxergar à primeira vista. Então vamos começar porque eu estou super animada, eu adoro esse assunto. Então, o conceito sombra eu não tirei de lugar algum, eu não pensei, eu não inventei. E não tirei também de nenhum livro mágico ou ocultista. Ele é, na verdade, um conceito da psicologia, de quem curte estudar esses assuntos. E ele foi cunhado por Carl Jung, que foi parceiro do Freud, inclusive. O Jung era um médico psiquiatra e ele era também um grande estudioso das religiões. Então ele tinha essa paixão pelo oculto também, pelas superstições, pelo como a mente funcionava em relação ao oculto. Então, na verdade, o conceito sombra, ele não é um conceito religioso, ele é um conceito da psicologia analítica. Por isso, apesar de ser muito importante no caminho do oculto, não é um conceito ocultista. Então vocês podem pensar assim, poxa, não é um conceito mágico, não é um conceito da bruxaria. Para que estudar a sombra, para que estudar psicologia? Porque o caminho do mago e da bruxa é o caminho do autoconhecimento. Eu sei que a gente quer fazer a nossa vida mais fácil, fazer nossos feitiços, nossas poções, para tornar o dia a dia bem mais simples e fazer nossas vontades se concretizarem. Porém, quando a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, a nossa magia também se torna mais forte. E aí aquelas pequenas vontadezinhas, sabe, de querer o cara mais gostoso, de querer mais dinheiro, acabam se tornando secundárias, porque o nosso grande amor, a nossa grande paixão é pelo autoconhecimento. E assim, através do autoconhecimento, atingir o máximo da nossa potência. É como se todos nós fôssemos sementes. E quando a gente busca o autoconhecimento, busca entender o funcionamento do nosso inconsciente, a gente vai para debaixo da terra, para o submundo. E lá no submundo, nós somos enterrados e começamos a florescer. É este o papel, então, de entender o oculto, entender o que há no submundo, entender a sombra. É entender aquilo que pode nos sabotar, aquilo que pode nos destruir e, assim, nos fortalecer para poder aguentar o dia a dia. Boa tarde para todos, boa tarde para quem está chegando agora. Eu sou Lua Valentia e hoje nós estamos conversando sobre a sombra. Pois então, continuando o que eu estava falando. Dentro do ocultismo, a gente ouve muito a palavra vontade. O que seria isso? Seria o nosso grande talento, a nossa grande aspiração, o nosso grande desejo de viver. Seria aquilo que move a nossa vida, o nosso destino que pode ser traçado por nós mesmos. Só que, infelizmente, muitas pessoas deixam aquela vontade adormecida. Pense um pouco no que você realmente quer para a sua vida, no seu desejo principal, aquilo que você gostaria de alcançar, quem você gostaria de ser. Pois então, esta é a sua vontade principal.
O problema é que nós não temos apenas a vontade principal, a vontade essencial. Nós temos também pequenas vontadezinhas para satisfazer o nosso cotidiano, o nosso imediatismo. E o problema é quando o bruxo, o mago, a bruxa se perde por conta dessas pequenas vontadezinhas, de ter, de querer aparecer e não de querer buscar o autoconhecimento. Então é isso que eu quis dizer no último áudio. Até agora, há alguma dúvida? Há uma questão que não ficou muito clara para a gente poder continuar? Bom, então vamos voltar aqui com Jung, que também cunhou o conceito de arquétipo. Talvez vocês tenham ouvido falar nisso muito. Tem muita gente que fala assim: eu acredito em deuses como arquétipos. O que é isso? Os arquétipos são as estruturas básicas pré-definidas que regem nosso dia a dia. Então, vamos supor, existe o arquétipo do pai, da mãe, do estudante, da bruxa. São todos os conceitos que, reunidos, formam a essência do ser. Então, existem os arquétipos dos deuses. Por exemplo, uma mulher que segue o arquétipo de Perséfone, ela tem certas características da deusa Perséfone. Então, Jung estudou tudo isso, ele estudou os deuses, estudou as religiões, os arquétipos, e ele viu que os arquétipos são carregados de emoção e de imagem, ou seja, os arquétipos eles formam um pacote energético, porque para Jung tudo era energia, tudo era vibração, tudo era mental. Então, ele estudou como funciona a mente. Para Jung, não existe apenas um eu, existe o eu inconsciente. Ou seja, temos o consciente, que é aquilo que a gente entende, sabe. Então, quando a gente olha para o espelho, para a gente entender melhor, a gente vê aquela imagem ali refletida. Eu vejo o meu cabelo, eu vejo a cor dos meus olhos. Isso seria o consciente, a consciência que eu tenho de mim mesma. Mas existe também o inconsciente, que são as microexpressões que eu não consigo entender, que vai além daquela imagem. E esse inconsciente, ele é organizado pelo nosso ser. E o inconsciente abrange também o conceito de sombra. Então, nós vamos entrar agora neste conceito de forma mais aprofundada. A sombra também é um arquétipo. E o Jung, ele dividiu o nosso comportamento entre comportamento sombra e a persona. A persona, ou seja, personagem, é tudo aquilo que a gente quer mostrar para os outros. Então, suponhamos, dentro da comunidade bruxa, eu tenho uma persona, Lua Valentia, e a partir daí eu vou formando aquilo que eu quero mostrar para os outros. Eu quero que as pessoas achem que eu sou valente, que as pessoas achem que eu sou sábia. Enfim, uma porção de adjetivos do que eu quero mostrar conscientemente para as pessoas, formando assim a minha persona. Muita gente nem se dá conta disso. É a imagem que a gente quer mostrar. Já a sombra é o oposto disso. É o que a gente quer esconder. Nós vivemos num mundo de luz e sombra. Para ter sombra é preciso luz. Você pode confirmar o que eu estou falando agora. Com certeza você está em algum lugar, a luz está batendo em você e você pode ver as sombras do objeto, a sua própria sombra. Na pintura, na fotografia, as imagens, a imagem do espelho também. Tudo isso é formado por luz e sombra. Então, a sombra não é algo que chega, não é algo externo a você, que chega a você como um encosto e vem te falar bobagens. Não é algo externo que chega e sai, sem dizer nada. É algo próprio de você. Basta ver luz para ter sombra. E tudo, absolutamente tudo tem sombra. Você só não vê a sombra quando você já está no escuro. Olha que interessante isso. Ontem à noite eu estava deitada, que eu gosto de meditar um pouco antes de dormir, e um pensamento me veio à mente. Estava tudo escuro, então eu era incapaz
de ver a minha sombra, porque eu já estava no escuro. Isso, para quem não entendeu, é uma metáfora. Então, o que eu quero dizer é, você só não vê a sua sombra se você já está no escuro, se você já está no inconsciente. Do contrário, no mundo normal, a sua sombra está lá, quer você queira ou não. Então, novamente, ela faz parte do seu inconsciente, ela não é externa a você. Isso não é um encosto, tá, gente? É você, faz parte de você também. Bom, com certeza você já experimentou algum evento da sua vida que tenha te causado tristeza, vergonha. Em algum momento, seus pais tiveram que mostrar para você como o mundo funciona, quais são as regras sociais, as regras de conduta. E aí você aprendeu muito cedo que às vezes o que para você antes era natural, na verdade, você tem que esconder. E tudo aquilo que você teve que esconder é também parte da sua sombra. Então, por exemplo, seus pais mostraram que era feio você se tocar em público, mas é possível que você já tenha se excitado em público. Mesmo assim, você não pode sair se tocando. Então, você reprimiu sua sexualidade. Se você foi criado numa família cristã conservadora, provavelmente sua sexualidade também foi reprimida de outras formas. Se você for homossexual, por exemplo, talvez seus pais ou sua família não tenham aceitado isso da forma natural que deveria. Se você for mulher, talvez a sua sexualidade, sua vontade de experimentar algo tenha sido reprimida, porque o correto para eles é sexo só depois do casamento. Então, nós temos todas essas leis, essas moralidades, que ainda bem que estão evoluindo, estão mudando, que vão reprimindo certas partes nossas. E essas partes, quando não trabalhadas, vão sendo colocadas lá no inconsciente e montando o quebra-cabeça, montando a imagem da nossa sombra. Então, o que acontece? Se você for reprimido por ser homossexual, é provável que em grande parte da sua vida você tenha sido homofóbico. Porque você tinha que reprimir a sua sexualidade, então você transformou aquilo em raiva, não é? Então, nós tivemos, por exemplo, infelizmente, aquele assassino em massa, que era da religião conservadora e que foi numa boate gay e infelizmente matou várias pessoas porque ele chegou num ponto que ele não conseguiu lidar e a sombra se manifestou na pior hora, se manifestou de uma forma horrível. Sim, você ligou para mim, então eu vou regravar o último áudio. Além da moralidade que reprime certas questões nossas, ainda há conflitos em todas as esferas da nossa vida. Infelizmente, é a realidade, a gente não pode ignorar. Então, provavelmente você tem conflitos na sua família, em maior ou menor escala, conflitos no trabalho e conflitos macrocosmos. Por exemplo, nós estamos à beira, será, da Terceira Guerra Mundial? E se não for a Terceira Guerra Mundial, pelo menos será um conflito bélico de proporções muito grandes. Então, tudo isso vai formando certas questões no nosso inconsciente. Se a gente se focar só nos conflitos, a gente vai alimentando a sombra. E se a gente não lidar com esses conflitos, se a gente não se tornar pessoas assertivas, nós vamos alimentando a sombra ao invés de lidar com ela, ao invés de conhecê-la. E alimentar a sombra é muito perigoso, porque você vai escondendo, enterrando. Entretanto, a sombra é que nem um vulcão. Quanto mais você enterra,
mais aquilo vai te incomodando. É que nem um barulhinho chato no seu inconsciente, na sua mente. Fica lá, tec, tec, tec. Olha pra mim, eu estou aqui. Você não vai olhar pra mim, você vai me ignorar? Então, esse barulhinho chato pode explodir e se transformar em uma voz que toma o seu consciente e te faz cometer atos que podem ser desde a questão que eu coloquei aqui do assassino de massas, até questões mais simples do dia a dia. Por exemplo, você pode falar algo que você não queria, você pode explodir, ser super agressivo com uma pessoa, ser aquele passivo-agressivo, né, em termos psicológicos. Então, vamos supor que você tenha um conflito na sua casa. Tem uma pessoa da sua casa que te chateia, não te deixa ser livre, não te deixa fazer a sua magia. E você não consegue resolver esse conflito, você não consegue de forma assertiva conversar com essa pessoa, falar o que você tem em mente. Às vezes você tem medo de brigar, de tretar, de ser uma pessoa inconveniente. Então o que você faz? Você pega tudo aquilo que você estava pensando por medo e joga lá no seu inconsciente. Você é incapaz de dizer realmente. Ou então, ao invés de resolver de uma forma decisiva, chegar e falar, olha, assim, ponto, vamos conversar direito, vamos falar o que eu posso doar e que você pode doar, e assim chegar no meio termo. Não, você faz e faz de uma forma ruim, explosiva. Então, ou você guarda, que é o passivo, você fica na passividade, porque você não quer gerar treta, você não tem força para lidar com conflitos, até o momento que você explode e é o agressivo. Muita gente faz isso com clientes. Às vezes você tem conflitos não resolvidos em casa, na sua faculdade, com alguma pessoa, e chega um cliente que faz alguma coisa que você não gosta e você estoura e perde uma venda, perde alguma coisa porque foi grosseiro com o cliente, né? E às vezes até pode ser processado por isso. Tudo isso são questões não resolvidas, conflitos não resolvidos. E aí, isso age também na nossa magia. Há pessoas que falam assim, eu só quero ser good vibe, eu só quero pensamento positivo, eu só quero ser luz. E vai ignorando a sombra, porque ela tem que manter, lembra da persona, que é quem você quer se mostrar? Ela tem que se manter nesse véu brilhoso, nesse unicórnio todo colorido, maravilhoso, sendo que vivemos num mundo de conflito. Então, quando chega a hora dela encarar o conflito, dela resolver as questões dela, ela ignora. E a sombra dela está lá. Tec, tec, tec. Não vai olhar para mim? Não vai lidar comigo? Vai fingir que eu não existo? Vai fingir que eu sou um encosto? Então, tem muito mago, bruxa, que não consegue lidar com essas questões internas e jogam tudo nas costas dos encostos. Para o mago e para a bruxa, os encostos são equivalentes aos demônios, né, dos cristãos, né? Tudo culpa do encosto. Mas não entende que o problema está dentro, o problema é a sombra. Cara, pega uma lâmpada, fica debaixo da lâmpada ou debaixo do sol e veja o que acontece. A sua sombra está ali, ela faz parte de você, não tem como fugir. Se você for fugir da sua sombra, é só desligando a luz, desligando o sol e ficando completamente submerso no escuro, na escuridão. Então, tem muita gente que faz banimento e chega no meu inbox e fala assim, cara, fiz banimento e não deu certo, porque eu tô tentando banir tudo que é negativo. Chega na hora do ritual e fala, vou banir aqui tudo que há de negativo. Sai energia ruim, sai energia negativa. Mas e a energia que está dentro? Foi transformada? É possível banir tudo que há de negativo?
é mais fácil você chegar e dar este pequeno controle mental, tentar, né, se manipular mentalmente, falando, não, eu só penso positivo, eu só penso positivo. Aí chega alguma coisa de negativo, você vai e se esconde, porque não consegue bater de frente, não consegue vencer conflitos. Às vezes a gente precisa, para se manter fiéis a nós mesmos, a gente precisa assumir um determinado conflito saudável. É através do movimento que a vida se transforma, que as energias se transformam. Tem muita gente que chega para mim e fala, Lua, eu tenho um obsessor no meu ombro esquerdo, como é que eu faço para tirar isso? E eu falo, e você é obsessor de quem? Porque nós temos também, né? Aquelas pessoas que a gente fica stalkeando, fica colocando energia ali, através de tecnomagia, no Facebook da pessoa. A gente fica sendo obsessor daquela pessoa. Isso a gente não consegue admitir, porque nos torna fracos. Então, a gente esquece a sombra para nos focarmos na persona, na personagem. Esquecemos os conflitos sadios que a gente deveria colocar, porque através dos conflitos, do brainstorm, a gente produz ideias, produz novas magias, entende a tecnomagia, a tecnologia, e a gente se foca mais nos conflitos que só nos colocam para baixo. Porque a gente tem aí uma incapacidade de olhar para a sombra. Só que a sombra luta para se manifestar. São aqueles aspectos que a gente despreza, aquela angústia, aquele medo que a gente reprime, que a gente renega. Mas tudo isso é um fenômeno humano, faz parte dos arquétipos humanos, faz parte da literatura. Estamos vivendo tempos sombrios. E todas essas sombras individuais, esses conflitos renegados, todos esses sentimentos recalcados, né, que a gente adora virar pro outro e falar, sou recalcada, você é uma recalcada. Mas a gente não lida com os nossos próprios recalques, e aqui eu estou me colocando na conta também, porque afinal sou humana também. Tudo isso vai formando um labirinto, que nem aquele jogo dominó, e a minha sombra bate na sombra do outro, que bate na do outro, que bate na do outro, formando assim a sombra coletiva. E a sombra coletiva resulta, na violência, nas guerras, porque não temos nada resolvido dentro da gente. Então nós temos a sombra individual, que está no inconsciente individual, e temos a sombra coletiva, que está no inconsciente coletivo. Então eu já falei sobre o que é a sombra, já apresentei Carl Jung, já falei sobre a teoria dele e cheguei agora ao inconsciente coletivo, que nós acessamos todo dia quando dormimos. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não lembre os seus sonhos, está tudo aí na sua mente. O acesso principal para a sombra é através dos sonhos. Então vamos agora para as perguntas sobre isso, para a gente fechar com as dicas sobre como lidar com a sombra. Então, até agora, sobre o conceito, sobre o Jung, que a gente já falou de arquétipo, de inconsciente, do ser, de tudo isso, de recalque, e como isso se dá na magia, interfere na magia, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida para eu partir para as dicas sobre como lidar com isso. Bom, vamos lá as perguntas. A Patian perguntou: Lua, na psicologia junguiana, todos os personagens dos sonhos são partes de nós. Mas e quanto à manifestação de espíritos nos sonhos? Como devemos interpretar? Como sombra? Como saber a diferença? Bom, primeiro a gente tem que entender que nem todos os espíritos são tidos como negativos, tidos como do submundo.
Alguns espíritos são espíritos de luz, né, que as pessoas comumente chamam. Eu acho que é o seguinte, e essa dica eu queria dar em outro momento. Para a gente entender o que acontece com os nossos sonhos, a gente precisa primeiro anotar. Pegar um diário do sonho e anotar. Tudo que a gente lembrar, se você não conseguir anotar o sonho inteiro, tipo, tudo que aconteceu, anotar as palavras-chave. Porque aí você vai encontrar padrões, você vai começar a entender o que é parte de você e o que é externo. Porque há uma diferença. Quando você percebe que você está navegando por algo que não faz parte da sua mente, é algo que chegou, é algo externo a você, você entende aquilo de uma outra maneira, aquilo vibra de uma outra maneira, você percebe de uma forma diferente. Mas isso é muito pessoal. Então, para você entender o que está acontecendo no seu sonho, é fundamental você pegar um caderno de anotação e anotar, ou palavra-chave, encontrei fulano de tal. E nunca pense que tudo que está ali no seu sonho faz parte de você, da sua sombra. Tem muita coisa do inconsciente coletivo, muita coisa, enfim, como eu falei também, de até influências ainda mais externas que a gente não reconhece. Mas aí você precisa ter essas ferramentas. Você precisa criar ferramentas. E à medida que você for estudando o seu sonho, vendo os padrões, vendo o que é você, o que não é, o que é influência externa, o que é premonição, que pode acontecer também, que aí já faz parte de outro conceito do Jung, que é a sincronicidade. Tudo isso você vai estudando, percebendo os padrões e vai fazendo ali uma limpeza. Uma limpeza do que é você, do que não é, e depois você vai conseguir controlar seus sonhos. Você vai colocar gatilhos nos seus sonhos. Você vai colocar proteções nos seus sonhos. Tudo bem, você não consegue controlar todos e nem deve, porque é uma maneira da sombra se manifestar, é uma maneira saudável. Mas você vai conseguir visualizar algumas coisas. Vai colocar ali, você pode fazer magia no seu sonho. Ter sonhos lúcidos, ter projeções astrais de uma maneira mais boa, mais suave. Então isso você pode fazer em formato ritual dentro do seu próprio sonho, mas isso é para uma outra palestra, gente. Ellen, Lua, você teria alguma indicação de como lidar com a sombra através dos sonhos? Então, primeira coisa, para a gente entender o que está acontecendo, é esse caminho de autoconhecimento, é manter sempre anotações dos sonhos, como eu já disse ali. Depois, quando o sonho ele é como se fosse um palco, é um lugar seguro, é seguro, gente, para você vivenciar seus medos, vivenciar coisas ruins que podem acontecer na vida de vocês. Então, a primeira coisa é se sentir seguro. Você pode fazer isso em rituais antes de dormir, chamando por Morfeu, conversando com Morfeu, entrando em maior quantidade, falando com essa entidade, com o Deus Morfeu, que é o Deus que forma os sonhos dos formatos humanos. E daí você pode tentar fazer isso de forma suave. Então, por exemplo, você pode trabalhar visualização. O sonho você ainda não pode controlar, suponhamos, é muito difícil você controlar seu sonho. Então, trabalha com visualização antes de dormir. Suponhamos que a sua mente é muito rápida na hora que você está dormindo, você tem insônia, é difícil dormir, é difícil relaxar, você está com muita ansiedade na sua vida. Então, você pode trabalhar com a sua própria mão. Sua mão é cura, né? Então, você pode, por exemplo, começar fazendo carinho em si mesmo, fazendo carinho, passando a mão no seu próprio cabelo e tal, tendo esse contato consigo mesmo. Se você estiver muito paralisado, você pode começar a pintar, trabalhar com visualização mental antes de dormir. Você pinta coisas. Você pode pintar tudo aquilo que você acha que é a sua sombra antes de dormir. E tentar lidar com aquilo da melhor forma, trabalhar aquilo da melhor forma. Mas saiba que seu sonho, o próprio ato de sonhar, já é um trabalho. A questão não é nem trabalhar enquanto a gente está sonhando.
por enquanto. A questão no primeiro momento é trabalhar o nosso consciente, é tentar essa ponte do consciente com o inconsciente. A magia, ela faz muito isso. Então, visualização, fazer, por exemplo, um caderno só para sua sombra, de tudo aquilo que te envergonha e tal. E óbvio que você não quer mostrar para alguém, você pode fazer em códigos, que nem o menino do ar, ou no celular, ou no computador, e começar a ir trabalhando essas questões. E também a gente sempre recomenda, em casos mais graves de depressão, ansiedade, terapia. Eu gosto muito de arte terapia, de trabalhar com arte. Por exemplo, transformar sombras, sonhos ruins, pesadelos, em alguma coisa. Poesia, música, vídeo, muita coisa que eu não gosto de mostrar, alguma coisa eu gosto de mostrar, e assim ir trabalhando aos poucos. Nossa, mas eu acabei, na verdade, já dando as dicas nas próprias perguntas, né? Porque vocês pediram dicas. Para fechar, então, que eu já dou 1 hora aqui, eu tenho que sair, que eu tenho um compromisso. Mas é importante lembrar que a sombra não é tudo negativo. Vamos pensar no conceito de Yin Yang. Existe positivo no negativo e negativo no positivo. Por isso que é praticamente impossível jogar fora tudo que há de ruim. O melhor é transformar, é trabalhar, é tentar sempre evoluir. Ao invés de banir tudo, entende? É isso que eu quero dizer, assim. A gente gosta de banir alguns aspectos pontuais. E até melhor, porque na magia é muito importante a gente ser preciso. Tipo, hoje algo tá me incomodando muito, eu não consigo trabalhar com isso, eu não quero me sentir culpado. Você não tem que se sentir culpado por não conseguir trabalhar com as suas coisas. Você não tem, sabe, que se sentir amargurado porque você não é a pessoa mais bem resolvida do mundo, que isso não existe, sabe? Não existe a pessoa mais bem resolvida, não existe uma mente límpida. A menos que você realmente seja a reencarnação de Buda aqui na Terra, e mesmo sendo Buda também tinha questões não resolvidas, né? Afinal, ele morreu por uma intoxicação alimentar e tal. Enfim, não vou entrar nesses aspectos históricos, porque ninguém tem realmente absoluta certeza. Mas todo mundo que está aqui, gente, a gente está no mesmo planeta, então a gente tem a mesma vibração. Em maior ou menor escala, mas na verdade a gente é tudo igual, é tudo a mesma coisa, sabe? Vamos parar de querer ser o melhor, vamos parar de querer ser o mais límpido, o unicórnio fabuloso. A gente é o que a gente é. Então, mesmo que você não consiga trabalhar com alguns aspectos, ok, bane esses aspectos, deixa para depois e vai trabalhando aos poucos. A sombra tem coisas positivas também, que às vezes você renega por vergonha. Por exemplo, a própria homossexualidade é uma coisa super positiva que muita gente renega, sabe? Muita gente recalca por medo, por vergonha. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que, infelizmente, ainda é extremamente preconceituosa. Então, a sombra não é só coisa negativa, sabe? Às vezes você tem um talento para alguma coisa que está lá renegado, que está lá esquecido, porque você acha que o correto é fazer faculdade, trabalhar, pagar suas contas e pronto, não é seguir os seus sonhos. Só que o papel do mago é lutar pelos seus sonhos. Não é um caminho opcional. Lute pelos seus sonhos. Lute pela sua vontade. Mesmo que seu sonho ou sua vontade esteja lá na sua sombra, junto com todas as outras coisas que você abomina. Com certeza você vai encontrar um diamante na sua sombra. Algo que está lá esquecido, renegado. Com certeza. Então, outra dica que eu irei dar para a gente fechar, porque eu preciso sair. O Nocto já está me chamando. É a dica do espelho. Todo dia que você puder, quando você estiver se arrumando, tente olhar para o espelho, fixe um ponto na imagem do seu terceiro olho, né, a imagem refletida que você vê, e tenta ficar ali sem piscar. E você vai ver formatos se formando, formas se formando, imagens se formando. Muito daquilo ali, as pessoas falam, são espíritos ruins. Não, é a sua sombra. Vai lidando com a sua sombra.
existe um rito também de transformação solar em que você incorpora a sua sombra, um aspecto da sombra, né? Então, vamos supor, eu sou uma pessoa que tenho um pouco de vergonha de passar o link do meu livro, porque eu não quero que algumas pessoas leiam, porque eu tenho medo delas lerem meu livro, o livro Oteluma, em que eu mostro minha sombra. Isso é um medo meu. Então, neste ritual, eu vou representar, eu vou fazer um roleplay, um RPG, mostrando para as pessoas que eu tenho medo, né, que eu tenho vergonha, eu vou mostrar para elas o meu livro. Eu não estou mostrando de verdade, porque eu tenho muita vergonha, então eu não vou mostrar de verdade, mas eu vou, neste roleplay, mostrar para elas. Entende? O sonho, geralmente, ele é como se fosse um roleplay enquanto você está dormindo. Em que você está ali num ambiente saudável, um ambiente em que nada de ruim de fato vai acontecer com você, mas que você sonha que os seus medos vêm à tona, né? Então, assim, outra coisa importante teve um pesadelo, não precisa achar que você tá num ambiente ruim, que você vai acontecer alguma coisa ruim. Não, pega e pensa, anota, vê o que esse pesadelo quer falar para você. Por fim, a última dica que eu dou quando você tem que entrar em contato direto com a sua sombra, você não tem opção. Seja, por exemplo, apresentar um trabalho em grupo, sendo que você é muito tímido. Tente imaginar o pior cenário possível. O que aconteceria no pior cenário possível? E fale isso para o espelho. E depois tente imaginar o melhor cenário possível. O que aconteceria no melhor cenário possível. E tire ali a média. Então veja, se você conseguir dar o primeiro passo e enfrentar aquilo, você já está acima da média. Você fez de fato. Você enfrentou sua sombra, seu medo. Medo de falar com uma pessoa, medo de ver alguém, medo de confrontar alguém. Agora, se você realmente chegou num local muito sombrio em que você está pensando em tirar a sua vida, que você está com muita depressão, que você está usando drogas e que aquilo aumenta sua depressão, aumenta sua sombra, procure a ajuda de outras pessoas. Faça suas orações, não tenha medo de fazer orações. Procure um centro de ajuda, terapia, arte-terapia, procure fazer arte, ver coisas bonitas. O mundo é cheio de conflitos, mas olhe para eles, mas também veja que há soluções, veja que há pessoas se reunindo, buscando soluções, buscando locais melhores, trabalhando a sombra. Com certeza há alguém disposto a te ajudar e há alguém disposto a caminhar com você. Estamos nós todos juntos nesse planetinha azul e a gente tem, para o bem de todos, encontrar um jeito, a gente tem que encontrar um jeito de conviver da melhor forma possível, não é mesmo? Então é isso, eu vou ficando por aqui que eu tenho um compromisso agora, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão não resolvida, vocês podem me procurar lá no Facebook, Lua Valentia. Eu também faço vídeos para o YouTube e tenho o site e o canal de YouTube da Espécula. Espécula significa espelhos em latim. Com certeza vamos trabalhar muito ainda a questão da sombra, a questão do inconsciente, do submundo, porque eu pertenço ao submundo, né? O que as pessoas chamam de umbral, etc., para mim é um local de muita riqueza. Afinal, as riquezas, os diamantes, o ouro está debaixo da terra. Então, é uma outra perspectiva de ver as coisas. Eu tenho uma perspectiva dark e sombria de ver o mundo. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu passei um pouco do tempo. Eu imaginei que 1 hora e pouquinho fosse o suficiente.
É isso, muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada ao Círculo de Gaia, parabéns pelo trabalho de vocês, obrigada por me chamarem, precisando aí, eu volto, ok? Beijão, eu já ia falar até o próximo vídeo, mas não tem vídeo. Beijão e até o próximo encontro. Encontro.